Ela foi a rede de TV que ousou desafiar gigantes como a Globo e marcou gerações com programas que viraram fenômeno cultural. A Manchete nos apresentou os Cavaleiros do Zodíaco, Jaspion, Yu Yu Hakusho, Churato, Sailor Moon, além de novelas inesquecíveis como Pantanal, Mandacaru, Chica da Silva e Ana Raio e Zé Trovão. Em uma época em que a televisão brasileira era dominada por fórmulas seguras, a Manchete apostava no risco, investia pesado em estética, conteúdo de qualidade e, acima de tudo, em nichos que outras emissoras ignoravam. A Manchete foi ousada, visionária, mas, por vezes, imprudente. A empresa sonhava alto e não media esforços para alcançar o sucesso, e esse acabou sendo tanto seu diferencial quanto a causa da sua ruína. No vídeo de hoje você vai conhecer a história de Adolfo Bloch e o seu sonho de ter uma emissora de televisão que batesse de frente com a poderosa Rede Globo. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder outros conteúdos como esse. Agora vamos conhecer a história da nostálgica Rede Manchete e sua trajetória da ascensão fulminante à queda dramática, um dos capítulos mais fascinantes da história da TV brasileira. Adolfo Bloch nasceu em 1908 na Ucrânia, então parte do Império Russo, em uma família judia. Ele emigrou com os pais para o Brasil ainda jovem, fugindo da perseguição e da miséria. No Brasil, Bloch começou trabalhando com artes gráficas, encadernação e depois entrou para o ramo editorial. Em 1952 fundou a editora Bloch, que logo se destacou com a publicação da revista Manchete, uma revista ilustrada de grande circulação e prestígio, inspirada em publicações como a americana Life. Bloch tinha carisma, tino comercial e uma visão clara. Queria criar um império da comunicação. Com o tempo, percebeu que o próximo passo natural era a televisão. Durante décadas, namorou a ideia. No início dos anos 80, um cenário de mudança se aproximava. A Rede Tupi, pioneira da televisão brasileira, estava em crise profunda e acumulava dívidas. Em 1980, o governo cassou a concessão da Tupi. Essa brecha foi a oportunidade que Adolfo Bloch esperava. Depois de intensas negociações políticas e empresariais, Bloch conseguiu, em 1983, uma das concessões que pertenciam à Tupi. Era o momento de lançar seu novo projeto, a TV Manchete. A Rede Manchete foi inaugurada oficialmente em 5 de junho de 1983, com uma transmissão luxuosa que refletia a ambição de Bloch. A sede era cinematográfica. Os estúdios no Rio de Janeiro impressionavam. Os equipamentos eram de ponta, trazidos da Alemanha e dos Estados Unidos. A vinheta de abertura, com música erudita e imagens aéreas do Brasil, tinha áreas de superprodução. Segundo registros da época, o investimento inicial para lançar a rede foi de aproximadamente 50 milhões de dólares, uma fortuna para o período, sendo um dos projetos mais ambiciosos da TV brasileira até então. Adolfo Bloch não poupou recursos, contratou profissionais experientes e montou uma estrutura que rivalizava com a Globo. A ideia era fazer uma TV voltada para a classe média alta, com programação de alto nível técnico e estético, valorizando o jornalismo, os documentários e as artes. No dia da inauguração da emissora, um dos destaques da programação foi a exibição do filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, dirigido por Steven Spielberg. Na época, exibir um blockbuster hollywoodiano desse porte na estreia de uma emissora era um gesto ousado e estratégico. O filme era razoavelmente recente, de altíssimo prestígio e ainda inédito na TV brasileira. A exibição mostrava que a Manchete não queria ser apenas mais um canal, mas sim trazer algo moderno e de padrão internacional para o público brasileiro. Além de contatos imediatos, a programação inaugural teve um especial com a cantora Elis Regina, pouco antes da sua morte, um show com Ney Matogrosso, reportagens e documentários de padrão mais elevado e a estreia do Jornal da Manchete. Entre os programas de maior destaque dos seus primeiros anos de vida se destacavam um programa musical com apresentações ao vivo e o Clube da Criança, que marcou a estreia da Xuxa como apresentadora infantil. O Jornal da Manchete também teve forte investimento e rapidamente ganhou credibilidade. Pouco antes de completar um ano de vida, a Manchete começou a investir pesado em novelas com tramas ousadas, temas maduros e esteticamente marcantes. A primeira produção, Marquesa de Santos, era uma trama histórica e baseada em fatos, centrada na famosa amante do imperador Dom Pedro I. A Manchete apostou em uma produção sofisticada, com figurinos de época, locações externas e uma narrativa diferenciada, tentando se afastar do padrão mais popular das novelas da Globo e do SBT. Apesar do cuidado técnico, a audiência foi modesta. A emissora ainda era muito nova e o público demorou a se acostumar com seu estilo.
Mas o canal continuou investindo pesado na teledramaturgia e contratando atores de renome, causando desfalques nas concorrentes. Foi só com novelas como Dona Beija, de 1986, e mais tarde Pantanal, de 1990, que a Manchete encontrou grande sucesso com teledramaturgia. Pantanal, em especial, foi um fenômeno. Desafiou a Globo, bateu recordes de audiência e trouxe uma linguagem naturalista, gravada em locações reais com forte apelo emocional. Outras novelas de destaque da emissora foram Corpo Santo, Cananga do Japão, Ana Raio Zé Trovão, entre outras que marcaram a época. No final dos anos 80 e início dos 90, a Manchete também virou referência entre as crianças e adolescentes brasileiros graças à exibição de séries japonesas. Changeman, Jaspion, Jiraiya, Flashman, Kamen Rider Black e outros tokusatsu viraram febre. Mais tarde, animes como Cavaleiros do Zodíaco, Shurato, Yu Yu Hakusho e Sailor Moon dominaram as tardes da emissora. A Manchete não só popularizou essas produções, como ajudou a moldar toda uma geração de fãs de cultura pop japonesa no Brasil. A dublagem brasileira desses títulos se tornaria icônica, e os personagens se transformaram em verdadeiros ídolos infantis. A Manchete também continuou investindo em jornalismo de qualidade, com programas como o Manchete Repórter, conhecido por reportagens investigativas e de qualidade técnica apurada, e o clássico Documento Especial, cujo alguns episódios, principalmente o denominado Os Pobres Vão à Praia, mostravam verdadeiros absurdos e são fontes de memes até hoje. Porque é uma gente sem educação mesmo. Não pode tirar o pessoal do Meier, do Mangue, e levar a praia em Copacabana, cara. Quase quando a barriga ronca. É hora do saque aos supermercados mais próximos. Você alimentou? Ainda vou me alimentar ainda. Eu já. Tô satisfeito. E já comeu legal? Eu já tô quase na metade do meu almoço. Não precisa fazer farofa não, né? Não nem nada, papai. Eu vou comer no mercado devagarinho. Daqui a pouco eu tô vendo. Agora pode desencalar. Leitinho agora. Eu pedi o queijo, pô. Olhei o preço assim. Eles compraram mortadela. A mortadela me dá azia. Aí eu peguei o queijo e fui no bolso. O programa tocava em temas controversos, como prostituição, drogas, comportamento e religião. Mas nem tudo eram flores na emissora. O modelo ambicioso de Block tinha um problema estrutural: custos altíssimos e receita instável. A emissora sempre teve dificuldades para atrair a mesma publicidade da Globo e não conseguia repetir os mesmos índices de audiência de forma consistente. Além disso, as apostas em novelas caras e aquisições de direitos estrangeiros consumiam muito dinheiro. A economia brasileira dos anos 80 e 90, marcada por hiperinflação, planos econômicos fracassados e instabilidade política, agravava tudo. O sucesso pontual de atrações como Pantanal ou Cavaleiros do Zodíaco não era suficiente para sustentar toda a operação. Boa parte dos animes e tokusatsu que fizeram sucesso na emissora, aliás, chegavam até ela via permuta, de forma que a empresa não pagava pelos direitos de exibição da obra, apenas abria espaço para os anunciantes, que eram os que mantinham os direitos, divulgassem produtos relacionados a essas séries nos intervalos comerciais. A dependência desse modelo deixava a Manchete vulnerável a problemas de licenciamento ou quebra de contratos, já que o canal não era dono dos conteúdos. Quando a emissora entrou em crise financeira nos anos 90, muitas dessas parcerias se dissolveram e o canal perdeu seu principal público. No final dos anos 80, começaram as polêmicas nos bastidores. Atrasos salariais, desentendimentos com artistas, greves de funcionários e denúncias de má gestão. Em 1992, a crise se agravou. No mesmo ano, Adolfo Bloch morreu, aos 87 anos. Sua morte foi um duro golpe para a emissora, que já enfrentava sérias dificuldades. Sem o comando firme de Bloch, a Manchete entrou em espiral descendente. Os problemas financeiros se multiplicaram. Funcionários ficavam meses sem receber salário. A administração também era considerada ineficiente e as receitas publicitárias nunca acompanharam os investimentos da emissora. A novela Brida, de 1998, baseada no livro de Paulo Coelho, foi o retrato da decadência. A emissora não tinha mais recursos para manter a produção da novela. Faltava tudo: cenário, figurino, salários e até energia elétrica. A situação era tão precária que a novela foi interrompida sem um final filmado. No último capítulo, a Manchete simplesmente exibiu um texto na tela explicando os desfechos dos personagens, como se fosse uma cartela de o que aconteceu depois em um documentário, algo totalmente inédito e considerado humilhante para o elenco e para o público. Outra história emblemática da crise da Manchete foi o caso da novela O Marajá, escrita por Dias Gomes e prevista para 1993.
A trama seria uma sátira política centrada em um personagem inspirado no então presidente Fernando Collor de Mello, que havia renunciado em meio a um escândalo de corrupção. O título fazia referência ao termo usado por Collor para criticar servidores públicos de alto salário, marajás do serviço público. O governo de Itamar Franco, que havia assumido após Collor, vetou a produção por pressão política, alegando que a novela era uma tentativa de difamação. O texto foi censurado mesmo antes da estreia. A Manchete, com pouca força política e muita dependência financeira, acabou engavetando o projeto. Nesse período da crise, a qualidade da programação despencou e a Manchete sobreviveu com reprises, animes e religiosos. Em 1998, houve uma greve histórica, em que os jornalistas do Jornal da Manchete se recusaram a apresentar o noticiário. No mesmo período, no meio da tarde, durante a exibição da programação normal, os funcionários da Manchete tomaram o controle da emissora. Eram técnicos, operadores de câmera, editores, produtores, jornalistas e até apresentadores. Muitos estavam de 3 a 5 meses sem salário e também não recebiam benefícios básicos como vale-transporte, plano de saúde ou alimentação. Os funcionários derrubaram o sinal normal e colocaram no ar uma transmissão feita diretamente dos estúdios, com uma câmera parada e representantes do sindicato explicando a situação. Eles leram um comunicado oficial sobre a greve e denunciaram os abusos cometidos pela direção da emissora. Foi um momento histórico, tenso e totalmente fora do comum. Pela primeira vez, uma greve de bastidores se transformava em conteúdo da própria emissora. O episódio foi noticiado na mídia como um ato de desespero e coragem, e demonstrou que a situação era irreversível. A Manchete já não conseguia nem esconder o colapso interno. Parte da audiência viu ao vivo a emissora se autodestruindo, com profissionais colocando a dignidade acima da aparência de normalidade. Em 1998, o controle foi transferido para o grupo de empresários do grupo TeleTV, ligado ao empresário Hamilton Lucas de Oliveira. Mas a solução foi um desastre. O novo grupo não cumpriu compromissos, houve mais atrasos e a qualidade da programação despencou ainda mais. Em maio de 1999, a Manchete chegou ao fim. As dívidas eram impagáveis. O governo federal interveio e transferiu a concessão para a Rede TV, que nasceu formalmente no lugar da Manchete, herdando parte da estrutura física e técnica, mas com nova identidade editorial. O próprio Grupo Bloch, sem sua editora no auge e sem a emissora, acabou se desfazendo. Os tempos de império editorial e televisivo ficaram no passado. Apesar do fim trágico, a TV Manchete deixou um legado profundo. Foi uma emissora que ousou ser diferente, rompeu com padrões estabelecidos, mostrou que era possível fazer novelas com qualidade cinematográfica, popularizou a cultura japonesa no Brasil antes de qualquer outra emissora, revelou talentos, marcou gerações e estabeleceu referências visuais que até hoje influenciam a televisão brasileira. Novelas como Mandacaru, Chica da Silva e Pantanal foram reprisadas por emissoras como o SBT e a Band após o fim da Manchete. Pantanal foi até mesmo recriada pela própria Globo em 2022, mais de 30 anos após sua exibição original. A estética que a Manchete implementou, com imagens de paisagens, ritmo contemplativo e forte apelo emocional, foi resgatada, provando a importância da emissora. Programas jornalísticos como o Documento Especial foram percussores de um estilo de reportagem que mistura documentário com entretenimento, algo comum hoje em dia no streaming. Esse foi outro programa que migrou para outras emissoras após o fim da rede. E claro, a geração que cresceu assistindo Jaspion, Churato, Sailor Moon e Yu Yu Hakusho nunca mais foi a mesma. A cultura geek no Brasil tem uma dívida direta com a rede Manchete. A Manchete foi uma estrela que brilhou com força e intensidade e que se apagou tão rápido quanto surgiu. A TV dos anos 2000, como ela se auto-intitulava, ironicamente foi fechada antes da virada do novo milênio. Mas sua marca estava lá, gravada na memória da televisão brasileira, como um exemplo de coragem, inovação e também de como sonhos grandiosos precisam de base sólida para resistir ao tempo. Mesmo com todos os seus erros e excessos, ela deixou um legado que atravessa gerações, mostrando que era possível fazer televisão com alma, identidade e coragem. Seu fim foi amargo, mas a memória que deixou é doce para milhões de brasileiros que cresceram sob seu sinal. Ainda hoje, ao ouvir o tema de Cavaleiros do Zodíaco, ao rever cenas de Pantanal ou ao lembrar de heróis como Jaspion e Jiraiya, somos transportados para uma época mais simples, mas em que a TV era muito mais interessante.
Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo relembrando empresas nostálgicas como essa. Agora você está vendo na tela outros vídeos do canal que achamos que você pode gostar. Obrigado por assistir e até a próxima.